Então vamos lá. Boa tarde, sintam-se acolhidas, acolhidos. O projeto de extensão Cinemação, ele é uma atividade, né, do campus Júlio de Castilhos, do IFAR, campus Júlio de Castilhos, que nós começamos em 2020, em um formato, com uma ideia, uma proposta, e a pandemia nos atravessou, né? E a partir daí, então, nós nos movimentamos e no coletivo, né, um grupo grande, no coletivo a gente foi fazendo essas costuras e modificando, nos adaptando, flexibilizando, achando os caminhos. Hoje, para trazer, né, para trazer a discussão do cinema para dentro do Instituto, dos currículos, da educação, do espaço de produção audiovisual, e já falamos em cineclube, e as coisas foram acontecendo meio que naturalmente, né? A gente foi fazendo as vivências e o projeto foi se constituindo. Enfim, estamos terminando o semestre, né? Com muitas novidades, com muita coisa construída, com uma alegria enorme. Falo por mim, acredito que represento meus colegas e os participantes do projeto também nesse sentido. Hoje, uma alegria enorme, como a Regiane falou, está conosco a professora Valesca Oliveira, que vai contribuir com um pouco de tudo aquilo que ela já tem, né, de bagagem construída a respeito de cinema e educação. Ela dispensa apresentações, mas eu vou pedir que ela mesma se apresente, né, se coloque para nós, porque é uma alegria enorme estar com ela. Eu tenho certeza que a gente vai ter um ganho muito grande em conhecimento, em sensibilidade, em estética, né, em todas as perspectivas que a temática pode nos proporcionar. Muito obrigada, por enquanto, e passo a palavra para a professora Valesca. Uma boa tarde, então, para vocês, e meu abraço, mesmo que virtual, muito afetuoso, né, bem apertado, mediado, né, por uma tecnologia, mas que nesse momento está nos permitindo fazer exatamente isso, né, porque que bom que a gente tem a tecnologia, que bom que a gente tem um projeto como esse de vocês, e que bom que a gente pode estar junto no final da tarde dessa quinta-feira. Eu quero agradecer muito, muito, muito ao projeto, né, Cinemação, e dizer o quanto eu sou admiradora já dele, né, admiradora mesmo, porque eu sou muito admiradora de muitas de vocês que já movimentam muitas coisas dentro do Instituto, né, mas esse projeto especialmente fala muito perto para nós, e quero agradecer na figura da Eliane e da professora Regiane, como duas pessoas que acho que fazem parte já dessa. A Eliane disse que eu tenho, né, muitas coisas acumuladas. Eu acho que muitas coisas acumuladas com vocês, né, e muitas aprendizagens com vocês. E aí eu vou falar um pouquinho, uma apresentação minha, a partir de que eu gosto muito de fazer sempre uma apresentação do meu coletivo, que é o grupo que eu participo, coordeno, aprendo muito com ele, e é a minha energia e meu sentido de uma boa docência, de uma boa extensão e de uma pesquisa intensa, né, dentro da Universidade Federal de Santa Maria, que eu sou vinculado ao Departamento de Fundamentos da Educação. Eu trabalho nas disciplinas de fundamentos sociológicos, filosóficos, históricos da educação, e agora, mais especialmente, eu quero dar uma notícia para vocês que são um desses movimentos e barulhinhos bons que eu botei no título, né? Por a gente se inserir em alguns núcleos estruturantes dos cursos, né, os NDEs e nos colegiados, e eu agradeço sempre assim a possibilidade de estar no momento, na hora certa, no lugar certo, a gente poder também contribuir com os núcleos a partir de disciplinas novas, e com os temas de disciplinas novas, por exemplo, como é a disciplina de cinema, imaginário e formação, que entram agora no currículo da educação especial. Vejam, ela é uma DCG no curso de pedagogia, e ela entra agora no curso de educação especial como uma disciplina obrigatória.
e que eu fico muito feliz por estar naquele momento dentro do NDE e ser mencionado que as alunas, num determinado semestre, gostaram muito da disciplina de cinema e aproveitaram todos os temas da educação especial discutidos pela questão da produção audiovisual. E não só isso, produziram no final. E depois eu vou desenvolver um pouquinho. A nossa ideia de cinema começa muito com a questão da mobilização, da militância pela exibição, né, do cinema dentro da universidade, dentro das escolas. A Regiane muito parceira nesse momento, né? Quando nós fomos convidadas para lá em 2011, né, integrar uma pesquisa com a professora Inês Teixeira, que é uma militante do cinema também dentro da educação, na UFMG, e nós fomos convidadas, o grupo GPES, que tem 26, 27 anos de existência, 26 anos de existência, né? O GPES completou 26 anos de existência, e ele, em 2011, é convidado para representar o Rio Grande do Sul numa pesquisa que se chama Telas da Docência, né? E que gostaria de ouvir narrativas cinematográficas de professores sobre o sentido do trabalho deles, né? E nesse momento, eu fico muito feliz né, que a Regiane está com vocês aí, porque a Regiane foi parte dessa história. No início de tudo isso, a Regiane participou intensamente, porque a escola que acolheu o nosso projeto e nos mobilizou, né, foi a escola da Regiane. E o projeto que ela já tinha dentro da escola com seus alunos era um projeto assim que eu lembro muito da diretora falar com orgulho, né, e apresentar com orgulho o espaço que a Regiane tinha construído dentro da escola, né, e é interessante porque nós conhecemos nessa pesquisa, né, a gente, nós fomos só convidados para fazer um levantamento, na verdade, para conhecer qual era o lugar do cinema na vida do professor, qual era o lugar que o professor dava para o cinema dentro da sua vida pessoal e da sua docência. E quando eu cheguei no GPES e trouxe a ideia da pesquisa, o GPES é um grupo que tudo que tu dá uma sementinha, eles transformam numa plantação, né? E logo que eu cheguei, eles disseram, mas nós podíamos fazer um curso de formação para chegar até os professores que vêm trabalhando com cinema. Né? Não vamos fazer só a pesquisa, não vamos fazer só a entrevista, os questionários. Vamos aproveitar e vamos fazer desse projeto um curso de formação com a SMED. E eu fui conversar com a SMED parceira na hora, né? Nós começamos no espaço da Prefeitura de Santa Maria, no auditório da Prefeitura Municipal de Santa Maria, e o projeto funcionava nos sábados. E com um grupo que era frequente, um grupo que estava sempre junto, um grupo muito ativo, e descobrimos, não só como, né, o trabalho rico da Regiane, a gente descobriu uma série de professores de Santa Maria que vinha já trabalhando com cinema, mas estavam muito isolados. Eles não tinham nem visibilidade, nem apoio na parte técnica, né, na linguagem cinematográfica. E o que nos possibilitou, e eu acho que sempre essa parceria, né, vocês também fazem isso dentro dos institutos federais, essa parceria das nossas instituições com as escolas, que potencializam, não só potencializam a escola, mas potencializam o nosso lado da universidade, que é isso que eu contei agora, porque fazem também voltar para dentro da universidade em forma de currículo, em forma de projetos. Nós nos mobilizamos e concorremos num projeto grande que se chamava Pronex, era uma política de extensão bem grande que nós tínhamos, um projeto que foi muito interessante, que mobilizava e nos facilitava comprar equipamentos. E o Pronex, num determinado momento, nós conseguimos alcançar a compra de filmadoras, a gente comprou camisetas com o símbolo do cinema, a gente fez uma logo do cinema nas escolas que a gente ia, né? E as escolas parceiras, as camisetas iam, né, ficando na escola como uma forma da gente produzir uma cultura de cinema, mas também uma escola de cinema dentro da própria instituição, como a Regiane já fazia, por exemplo, era uma escola de cinema, né? Muitas crianças, a gente nem imagina, e adolescentes, são influenciadas do ponto de vista de saírem querendo trabalhar mais com cinema,
ou querem ser, né, atores, né, dentro do roteiro, ou querem produzir roteiros, se descobrem produzindo roteiros, e a Regiane articulava muito bem uma coisa que, muito antes de começar a entrar na bibliografia, né, de cinema e educação, ela já fazia lá, que era a ideia de cinema-criação, né, a Rê já produzia roteiros com os estudantes. E nós encontramos, assim, ó, 2 tipos de professores nesses cursos. Professores que criavam com os estudantes os roteiros, mas que passavam para o estudante o trabalho da produção de roteiro, da pesquisa, né, e depois da própria filmagem, né, aprendizagem com a filmagem, com os planos. E descobrimos também professores que usavam os estudantes só como atores dos seus roteiros. Então, não eram professores que estimulavam a criação por parte dos estudantes, mas eram professores que eram criadores de roteiros, eram professores cineastas que usavam os seus estudantes como atores. Então, 2 tipos de trabalho, o que foi fazendo que a gente conhecesse também um pouco por dentro de Santa Maria o que se fazia com a questão do cinema e com a produção audiovisual. Então, assim, ó, eu sou muito grata a esse projeto, esse início desse projeto, porque ele também movimentou e aí porque eu chamei movimentos e barulhinhos bons, ele nos movimentou para dentro das escolas, né? Durante a pesquisa com a professora Inês, nós pensamos 2012, 2014 nós fomos surpreendidos pela aprovação do Senado Federal, da Lei 13.006 de 2014, né, do Cristóvão Buarque, que na verdade movimentava a ideia de 2 horas mensais dentro das escolas do cinema nacional. O que ele queria com esse projeto, nessa lei? Ele idealizou que o cinema entrasse como um projeto transdisciplinar, interdisciplinar, né? Que não fosse o projeto do professor cinéfilo, daquele que gosta muito de cinema e vai passar os filmes nacionais para que colegas Mas a gente também entrou fazendo a divulgação e uma militância por essa lei nas escolas para conhecer também as condições das escolas. E o que a gente viu, e depois a gente pôde escrever num material lá de Ouro Preto, onde também a Rê foi parceira, né? Nós tivemos várias vezes nos festivais de Ouro Preto, onde o GPs é integrante da Rede Quino, de Cinema e Educação e Produção Audiovisual. E a gente conseguiu ver que muitas das escolas, que eu vou dizer para vocês, assim, é muito interessante o quanto é importante um projeto como o de vocês, o Cinemação, né? Muitas das escolas não conheciam a produção local de Santa Maria, não conheciam nem o cinema, se a gente vai falar de cinema nacional, aquele cinema de larga escala, né, que vai para os cinemas mesmo, para as redes, as telas de cinema dos cinemas, das salas de cinema, mas não conheciam a produção dos festivais de cinema de Santa Maria, não sabiam que existia festivais de cinema em Santa Maria, por exemplo, o Festival de Cinema Digital, o Festival Internacional de Cinema, né? O Festival de Cinema dos Estudantes, né? O Cineste, que nós depois passamos a ser parceiros junto com a Maria Ângela. Então, assim, ó, uma série de festivais que acontecem, e mesmo o Festival de Cinema de Gramado, a pergunta que todo mundo fazia, né? A Rê lembrou bem que nós estivemos lá, aonde está essa produção de Gramado? Como é que se consegue isso? Né? Como é que essa produção chega nas escolas? E aí a gente se deu conta que uma questão muito perto da produção audiovisual, da discussão, é a questão do acesso, e que nós, nas universidades, poderíamos ser também os viabilizadores dessa produção, né? A gente poderia, por vários contatos que a gente tinha, pelas redes que a gente produziu, a gente tinha que ser a ponte entre a produção audiovisual do cinema, dos cineastas, e também das escolas, para chegar ao conhecimento das escolas. E é interessante que quando a gente descobria que algumas escolas que nos chamavam, tinham já estudantes que tinham participado de festivais como o Cineste, e a gente levava para a escola a produção desses estudantes e mostrava para os professores, vocês vão se impressionar, mas tinha gente que não acreditava. Mas esse aluno produziu esse filme? Essa produção é desse aluno?
que é dentro da nossa escola o aluno mais problemático, né? O aluno que não frequenta direito às aulas, que está sempre... Então, esses barulhinhos bons que a gente produzia dentro das escolas era colocar os professores em contato com a produção dos seus estudantes e olhar as produções e poder, inclusive, depois, que é o momento que a gente se encontra agora, que eu fico muito, muito, assim, contente no meu desenvolvimento, né, como professora, como pesquisadora da questão de cinema e educação, é a gente perceber que, através da produção dos estudantes também, a gente estimulou os professores dentro das escolas a se aproximarem mais da linguagem audiovisual. E eu quero dizer para vocês que o que eu estou falando aqui é de um tempo bom em que a gente tinha editais, a gente tinha uma extensão patrocinada com editais grandes, né? Infelizmente, depois que a gente teve a entrada desse desgoverno total que nós temos, né? Que inclusive a própria cultura teve cortes, não tem um Ministério da Educação, de Cultura forte, a gente tem uns fantoches dentro desse Ministério da Cultura, né? Pessoas fantoches que estão lá, que não sabem o que fazer com a discussão cultural. E a gente teve esses editais quase todos, por exemplo, a questão do acesso do cinema, nós saímos de uma Quino, de uma rede Quino, no Cineop de Ouro Preto, com uma carta de Ouro Preto, que foi dirigida ao Ministério da Educação e ao Ministério da Cultura, em que a gente sentia falta de editais conjuntos onde as escolas recebessem os filmes, por exemplo, um kit de filmes nacionais. Foi uma das nossas conclusões. E que os professores que não têm essa produção e que não tinham, muitas vezes, acesso nas escolas, e acesso que eu estou falando é acesso da internet, né, para baixar filmes, eles tinham que receber alguns kits com filmes nacionais, e que essa curadoria a gente se encarregava dentro da educação de fazer com algumas pessoas da própria Rede Quino. A gente se disponibilizava, fazia a curadoria para poder as escolas receberem. Isso tudo, infelizmente, foi um projeto colocado dentro da cesta ou dentro da gaveta quando entra o governo Bolsonaro, que maltrata a cultura, que maltrata a educação, né? Os professores, né, o jeito que ele trata a própria ciência. Então, nós estamos sabendo do que é a cultura, né, e a própria produção audiovisual sofre com o projeto que está aí, né. Mas esse projeto de cinema nacional, ele viabilizou uma questão que eu gostaria muito, assim, de fazer encontrar vocês nesse projeto de Cinemação, que foi o projeto... A Rejane foi também muito ativista na disciplina. Nós criamos uma disciplina no mesmo momento que a gente fazia formação nas escolas, como formação continuada, fizemos formação na rede municipal, nós fomos para as escolas discutir com os professores. Nós achamos por bem criar, dentro da universidade, uma disciplina na pós-graduação que se chamava Cinema Imaginário e Formação, onde a Regiane participou, né? Eu sempre, quando eu falo dessa disciplina, eu me emociono muito, porque no momento que a Regiane esteve lá conosco, nós tínhamos o Zanata, né? O Humberto Gabi Zanata, que era também estudante dentro da universidade. Ele foi para fazer a disciplina, né? Nós muitas vezes fazíamos altas discussões sobre produção cinematográfica, a lei da cultura no Brasil, porque o Zanata foi secretária de Cultura de Santa Maria, tinha uma imensa produção, né, de normativas também, né, sobre a questão da cultura e do cinema. Então, ele, para mim, foi assim uma grande homenagem, né, ter pessoas como o Zanata, como a Rejane, que também estavam dentro da escola produzindo com os alunos e estavam lá na disciplina estudando cinema. E aí eu comecei nesse trajeto, né, com outros barulhinhos bons, movimentos e barulhinhos bons, que foram barulhinhos bons para dentro da universidade. O que eu chamo da relação que começou a se ficar intensa entre pesquisa, ensino e extensão, né? Eu conseguia produzir dentro do ensino, na pós-graduação. Eu comecei a fazer uma DCG chamado, com o mesmo nome, Cinema Imaginário e Formação, como DCG no curso de Pedagogia, e eu comecei a ter uma adesão muito grande das alunas para essa disciplina, e eu dizia justamente isso, está fazendo falta, porque se a lei existe, está na LDB,
ela está na LDB hoje, a 13006, a 2014, e as estudantes não têm formação, elas vão chegar na escola e vão dizer que não conhecem, nunca ouviram falar dentro da formação inicial. Então, nós criamos dentro da pedagogia e da educação especial as disciplinas ADCG, nós recebíamos na pós-graduação, eu abri essa porta de entrada para pesquisa dentro do mestrado e do doutorado também com cinema e educação, imaginário, cinema e educação, imaginário e formação, imaginário, cinema e formação, né? E nós começamos a pesquisar, aliar o conceito de formação, né, com a questão da formação ética, estética e política que o cinema produz, né? A ideia de formação para o sensível, a formação para a sensibilidade, né? A formação que aguça a nossa capacidade de produzir um olhar sensível para temas, por exemplo, os temas da diversidade, tá? Que estavam nos currículos, a resolução de 2015 traz aí vários temas, né? E para o qual, muitas vezes, a gente não precisa nem fazer um discurso dentro de uma aula, a gente mobiliza uma produção audiovisual, mobiliza um filme, e o filme, ele nos transpõe, né? Ele nos faz, como o Manuel de Barros diz, no campo do imaginário, ele não só vê, mas ele transvê. Ele, né? Ele coloca a pessoa num outro lugar. E num outro lugar, com aquilo que eu acho que é muito potente no cinema. O cinema, ele é capaz de nos levar para outros lugares, para outros territórios, e nos sensibilizar para outros olhares, né? Nos produzindo o melhor e o pior, né? Porque às vezes a gente vê alunos furiosos quando assistem, ou silenciosos quando assistem. Isso também é uma reação, isso também é muito bom, porque o cinema também faz a gente dar essa parada para nos desassossega e nos bota a pensar, né? E nos coloca a pensar. E aí, nesse movimento, eu fiquei muito contente porque toda essa pesquisa que a gente compartilhava dentro dos nossos espaços da graduação, das escolas e da pós-graduação, nos levam para a ideia de um cinema e o conceito de formação ética, estética, né, e política do cinema, eles nos levam para uma discussão do cinema-criação. E aí nós saímos um pouco daquele movimento que era só exibição de filmes, né? Que era só exibir o filme e discutir e ver o que o filme mobilizava. Nós começamos a nos enfrentar na ideia de criação. Bom, nós temos que... E aí nós começamos aqui uma parceria com Santa Maria, com a Escola Sérgio Lopes, Municipal Sérgio Lopes, que é uma escola municipal que acolhe projetos, ela trabalha com pedagogia de projetos em todas as áreas, e tem muitas áreas lá dentro da escola, a música, né, a dança, então, eles, a história da sacola, contos, o momento do conto, né, a sacola de livros, então eles abraçam muitos projetos, e nós já estamos 5 anos nessa escola com eles, e o que eu vou contar agora para vocês é a minha grande realização, é um sonho de consumo, eu acho que de todo professor, é ver a extensão, o ensino e a pesquisa caminharem juntos, né? E o que eu consegui no ano de 2018 até agora, né, de 19 que foram presenciais, e estou fazendo ainda no ano de 2020, foi estar dentro da escola, com os alunos da graduação, com os alunos da pós, e trabalhando em 2 frentes, criando oficinas de produção audiovisual com os estudantes, com crianças pequenas, a educação infantil até os anos finais, e ao mesmo tempo que um grupo atende os estudantes, o outro grupo atendendo os professores, que também se disponibilizaram a aprender a linguagem audiovisual para poder continuar depois que a gente sair de lá. Quando a gente sentir que a gente fez já o nosso trabalho, os professores vão ter a linguagem audiovisual nas mãos, nos pés, no corpo, né? E vão continuar o trabalho que a gente iniciou. Então, isso foi muito bonito para nós, que em 2019 nós fizemos uma parceria com a Casa Círculo aqui em Santa Maria, e no final do ano nós fizemos a mostra das produções dos professores e dos estudantes lá. E foi uma felicidade para eles saírem lá da Renascença
atravessar a cidade com o ônibus da universidade. O ônibus foi lá, buscou, e foi pegando outros estudantes de outras escolas, né, que quiseram participar, e levar até a Casa Círculo, onde muitos deles não conheciam esse projeto, que é um projeto sustentável, né, de arquitetura sustentável. Eles tiveram uma aula de ecologia durante a tarde, e depois, no final da tarde, mostraram as produções deles, nós almoçamos juntos lá. E foi assim, ó, a minha grande realização, porque também os estudantes de mestrado e doutorado que estavam trabalhando com cinema também tiveram a oportunidade de compartilhar. Então, eu enxerguei naquele dia aquilo que eu digo para vocês, assim, o sonho de um professor que une a pesquisa, o ensino e a extensão, né? Caminhando juntos. E porque o cinema é essa potência, o cinema produz isso, né? O cinema é essa linguagem que é completa, e não é por isso que, não é por nada, né? Não é por nada menos que ele é a sétima arte, né? Ele é a arte que completa, ele traz todas as outras juntas, né? E ele mobiliza todas as outras. E com isso, 2019, 2018 e 2019, quando nós começamos a mexer com a bibliografia que tira o cinema da ideia do espectador, né? O cinema como espectador, daquele que senta, assiste e discute um filme, né? Nós tomamos, então, o cinema criação, e eu acho que o cinema criação é o cinema que entra pela porta da frente, né? Porque ele não fica mais como aquele professor substituto, que quando a escola não tem um professor que falta, o cinema entra, né? Ele não é o cinema só recepção, formação de opinião, ampliação de repertório biográfico. Ele não é o cinema didatizado, que a gente usa muitas vezes para falar de um tema que a gente quer falar nas nossas aulas. Ele não é só esse, mas é o cinema que também mobiliza oficinas de criação para a pessoa aprender também a fazer cinema, aprender a mobilizar, a se mobilizar com uma outra aprendizagem que é, por exemplo, produzir um trabalho de final de curso com celular. Eu poder trabalhar com o meu professor e não apresentar só um texto escrito no final, mas também apresentar uma produção audiovisual. E eu tenho feito isso, inclusive, nas minhas aulas de sociologia, quando eu tenho na Sociologia 2, por exemplo, trabalhado com conhecer um bairro, eleger um bairro da cidade, entrar para dentro da escola e olhar a escola pelo bairro com o audiovisual, com a produção audiovisual. Então, os meus alunos, e o que eles estão aprendendo? Eles estão aprendendo não só a conhecer a escola, como eles estão aprendendo a linguagem audiovisual também, porque aí eu tenho que mobilizar dentro da sociologia umas oficinas de linguagem audiovisual, como fotografar, o melhor plano, como fazer entrevista, a luz, né? Os planos para fazer com o celular, o que a gente tem que cuidar quando faz, né? Com o celular a filmagem, mas também aprender a trabalhar com a câmera, quando, né, a câmera passar pela mão de vários, o tipo de narrativa que a gente acolhe, né, o que é importante para uma produção audiovisual não ficar cansativa, né? E aí a gente começa com a formação dessa sensibilidade do olhar sensível, que é o trabalho que eu brinquei com a Regiane, que é o trabalho da fotografia também, né? Fazer elas fotografarem dentro da universidade, cantinhos, né? E poderem olhar. Então, assim, ó, eu penso que isso nos mobilizou, o Cinema Criação, a também, em 2018, começar a fazer uma filmagem depois de um momento muito especial para mim, que foi participar de uma mesa com a primeira transexual aluna do IFE, que foi a Maria Luísa, lá do IFE de São Borja. E eu, participando da mesa com a Maria Luísa, perguntei para ela se ela não queria que a gente transformasse a vida dela numa história de vida escrita. E ela disse: professora, se for para ajudar outras pessoas, eu lhe dou a minha história, faça. E eu cheguei no GPs e contei para o grupo, e o grupo disse assim: vamos fazer filmado. É que eu disse para vocês, a sementinha se transforma no GPs, né? O povo se entusiasmou, vamos fazer um documentário com ela. E aí nós fomos fazer, a professora Andréa Narvaez que estava na Unipampa de São Borja, fez a entrevista, né, narrativa com ela, escrita, transcreveu. O professor Valmor, que também é colega da professora Andréa lá na Unipampa, fez o pós-doutorado comigo, aqui ficou um ano comigo aqui em Santa Maria, e era professor da Unipampa, facilitou essa relação com a Maria Luísa.
E nós fomos para a Unipampa, que foi nossa parceira, fazer as filmagens lá primeiro dentro do estúdio, que foi incrível no primeiro ano, 2018. E 2019, eu olhando o material, achei que o material tinha ficado muito duro dentro do estúdio, assim, não dava conta de mostrar São Borja e toda a história dela, né? E da passagem de Everton para Maria Luísa. E aí nós resolvemos fazer nas ruas, vamos sair. Aí no ano seguinte nós fomos de volta a São Borja e fizemos na rua, dentro do CTG, né? Que ela tem toda uma história com o CTG de São Borja. E interessante que a narrativa ficou outra, né? Isso o cinema também é muito interessante, né? Na direção e na condução da rua, né? O cinema na rua, a produção audiovisual ficou outra. Ficou um outro documentário e ficou um documentário muito, muito mais rico do ponto de vista que não ficou ensimesmado na história dela, mas ficou contando a militância, né? Dela na ONG Girassol, a vida das transexuais, o próprio trabalho dela como na rua, né, o trabalho na rua como prostituta. Então, assim, ó, ficou algo que nos, assim, ó, nos chamou a atenção e que nós passamos com ela em muitos lugares falando. Eu acompanhei ela em muitos lugares e ela me chamava, eu chamava ela, né, muitas instituições, muitos debates. Eu acho que, assim, ó, e esse é o cinema também, assim, ó, provocador, né, que eu estou falando com vocês, com pessoas que estão aí, tem projetos, eu tenho uma admiração muito grande pelos núcleos que vocês têm de gênero, né, dentro do Instituto Farroupilha, o quanto vocês mobilizam esses temas e o quanto o cinema também é importante, né, é uma linguagem importante para a gente poder também entrar por outros lugares, né, e outros territórios. Mas essa é um pouco dos movimentos e barulhinhos bons, né? Que quando a Eliane me pediu assim, qual vai ser o teu título? Eu pensei na hora, né? Eu respondi rápido, assim, naquela coisa, naquele intuito, assim, o que é que a gente vem fazendo nesses anos? Eu acho que são movimentos e barulhinhos bons. E que tem repercutido na docência, na pesquisa e na extensão, né? E uma coisa que eu me orgulho muito de estar nesses anos todos muito, muito perto das escolas. Tá? Eu acho que eu vou ficar por aqui para poder também ouvir as pessoas, né? Não me estender muito, poder conversar com vocês, porque eu acho que o espírito do projeto é esse, né? Não é palestrar. E eu fiz uma fala assim muito em cima da trajetória meio histórica, assim, e ao mesmo tempo tentando assim. Talvez tenha deixado algumas coisas fora, mas eu acho que o que foi muito intenso foi um pouco que eu pude relatar agora, e vou abrir para poder conversar com vocês também. Muito obrigado pelo convite, adorei mesmo poder partilhar, né? E vocês têm em mim sempre uma parceira admiradora desse projeto. Muito obrigada, Val. E agora eu acho que a gente pode chegar mais perto, né? Chegar mais perto da Valesca e fazer as perguntas, trocar, conversar, olhar para essas nossas angústias que às vezes a gente tem e quer fazer e não consegue também, né? Então, eu gostaria de convidá-los para a roda. Eu quero ouvir os movimentos e barulhinhos bons ou ruins que vocês estão produzindo aí. Às vezes às vezes é um barulhinho ruim e depois acaba ficando bom, né? A gente contorna e torna ele bom. E foi bem rápido mesmo o nome, né, Val? Eu perguntei, Val, que nome que tu vai dar para a atividade? E aquilo surgiu, né? Foi. Eu gosto muito de uma música da Marisa Monte, né? Que é de um disco dela, que acho que tem esse nome, Barulhinho Bom, né? Eu gosto muito dela. E aí na hora me veio, foi uma coisa meio assim metafórica mesmo. Me inspirei nela. Acho que o pessoal está meio envergonhado. Eu vou começar falando, então. Eu estou, assim, ó, muito emocionada, posso dizer.
E os barulhinhos sempre foram todos muito bons. Nunca teve barulhinho ruim, nem na época da escola, né? E depois no IFE, agora que eu não estou na docência, mas eu morro de saudade desse barulho que é a sala de aula, né? Faz 6 anos que eu saí da sala de aula. E o cinema, assim, sempre teve no meu coração, porque, como a Valesca colocou muito bem, né, a gente resgatou muitos alunos, porque lá o Francisca Weiman era um lugar meio de depósito de aluno problemático. A gente tinha, não sei se ainda tem no município, uma figura, que é a professora, que hoje é vereadora, né, que era a pessoa responsável por fazer as transferências, não se expulsa um aluno da escola, no município de Santa Maria se transfere os problemáticos, e eles, depois de passar por 10 escolas, eles acabavam lá na nossa, porque a Nilce acolhia todo mundo. Bom ver vocês aqui, louca de saudade. E assim, ó, chegavam e não nos perguntavam, nos largavam os alunos, e a gente tinha que dar conta, sem saber muito bem a história, mas sabendo que eles tinham vindo ali por problemas sérios, de agressão a professores, de mães que diziam, olha, não sei mais o que fazer, né, já desisti do meu filho, né, uma mãe que desiste de um filho, e eu trabalhava de sexto a nono ano, então eu trabalhava todas as séries finais ali, e com o projeto de cinema, eles, assim, ó, super se envolviam, se inseriam, e eles nunca me deram problema, ficaram meus amigos, a gente estabeleceu uma relação de amizade pelo projeto dentro da escola, né? E a formação, assim, quando surgiu a formação, eu falei, eu preciso disso, eu tenho que entrar, né? Tanto que eu acho que eu fui, desde o início, entrei e fiquei até o final, até eu sair, quando eu fui para Panambi, aí eu não consegui mais. Mas o cinema e educação só traz coisas boas. Nunca vai ter barulhinho ruim, imagina, não sei o que a Val quer dizer com esse barulhinho ruim, o que pode ser isso, né? Mas sempre a gente conseguiu contornar quando teve dificuldade, né? Quando os alunos vinham assim, a gente pode mostrar alguém matando alguém. Eu falava para eles, olha, a gente pode mostrar, por exemplo, tudo que o teu pai e a tua mãe for assistir, que eles não vão nos trazer problemas, né? Então, vamos tentar não mostrar, porque o cinema tem isso também. Aquilo que a gente não mostra, às vezes, é mais forte do que aquilo que a gente mostra, né? Então, Não, assim... e a lei, Rê, sabe que um barulhinho ruim, assim, que eu vi, inclusive, a gente escreveu sobre isso até, um barulhinho ruim, quando veio a lei, foi justamente em algumas escolas a gente ouvia assim, ó, mais uma lei para a gente burlar. O professor está cansado, né, de vir muita coisa de cima para baixo, né? Sim. E aí eu sempre tentava argumentar para tentar ganhar o professor, dizendo assim, não, ou é uma lei que a gente vai se apropriar, né? A gente vai se apropriar e vai tomar conta dela da melhor forma possível, não burlar. O que eu via, assim, na época, é essa questão das pessoas se colocarem à disposição. Nem todo mundo gosta, nem todo mundo quer, porque dá trabalho, né? E a gente já tem, quando a gente está em docência, a gente já tem muito trabalho. Então, é um trabalho a mais, né? Mas é um trabalho a mais prazeroso. Eu cheguei num ponto, assim, ó, e os alunos também, eles diziam, professora, não vamos ter aula, vamos fazer filme. Porque era tão bom aquele momento, né, de a gente sentar junto, pensar um roteiro, pensar onde a gente vai, e a gente não tinha recurso. Quando eu cheguei no Instituto, que eu vi, assim, aquele estúdio maravilhoso, eu vi aquele monte de coisa parada, sabe? Eu falei, a gente fazia com a minha câmera, botava os alunos nos carros, né, eu e a Cláudia, e a gente não tinha nada, mas a gente conseguia fazer, e o Instituto tem um potencial justamente por ter a estrutura. Quando eu cheguei ainda tinha dinheiro, né, então... e eu ficava assim, puxa vida, como as pessoas às vezes não se despertam, né, para uma coisa tão boa. A gente quer ouvir a Rafa, então vou parar de falar, entendi o recado, Eliane. Mas assim, estou muito emocionada mesmo, muito obrigada de novo, né, vou passar a palavra para a Rafa. A Rafa está ainda, né, ainda está nas escolas e trabalha com os pequenos, os médios, tá, muito obrigada.
Eu coloquei um recado ali porque ela tem uma caminhada também, né, bem importante. Diz que está dizendo que está sem fone. Não consegue, então? Acho que a Rafa não vai conseguir. A gente tem aqui conosco outros, né? Tem o Eliovandro, que está em escola, em Júlia Castilhos, a Isabel, em São Borja, dos que eu conheço aqui, né? As gurias do GPs, eu acho que tem muita gente aqui que pode conversar conosco. A Tânia, que eu não convivi muito, mas conheci. A Carmen, querida, né? A gente trocou muitas ideias, encontrei no ônibus outro dia, de Júlia Castilhos. Oi, Rê. Oi. Vou falar pelo telefone do Sidmar. É muito bom ouvir a fala da Prof. Valesca, assim, é uma pessoa que acompanho alguns trabalhos da Prof. Valesca e ouvindo a Regiane, assim, é uma inspiração mesmo, né? Hoje eu estou pesquisando sobre o assunto, né? Trabalho com a história do cinema há algum tempo, mas em relação ao cinema e educação, agora no mestrado em ensino de história que eu estou desenvolvendo projetos. E o movimento cineclubismo, cineclubista iniciou na minha vida desde 2009, né? Quando a gente teve a capacitação do Cinema e Escultura, e a gente foi conhecendo, enfim, muito por conta do Jorge, do Gilvan, da Rosângela, enfim, que acabaram apresentando esse lado para mim. E o Cinemação foi um presente, diz a Eliane, que é algo, né, mais espiritual, assim, da gente se encontrar novamente, que a gente foi colega em Santiago, e aí agora, pelo Cinemação, eu vi o projeto do Cinemação no Face, né? E eu chamei a Eliane, que lindo projeto de vocês, enfim. Eu trabalhei dentro do projeto do Cineclio em Santiago desde 2008 até 2012, enfim, que eu desenvolvi o projeto lá com a Rosângela. Então, a caminhada dentro do movimento cineclubista e dentro desse trabalho. Mas nunca nunca ainda me propus, ou tive coragem, digamos assim, de trabalhar a produção, né? A Regiane, com todo o entusiasmo dela, tem me aflorado essa vontade de mim, mas ainda não tem projetos, né? Tem ideias, mas ainda não desenvolvi nada em produção. Mas eu acho que agora vai. Agora com esse pessoal, com todo esse movimento, com o dia a dia do Cinemação, hoje apresentei para a coordenação da escola onde eu trabalho do Estado, um projeto relacionado ao cinema e educação, onde a justificativa fui em cima da lei, né? Então, como diz a Valesca, a gente se apropriar dessa lei, sim. A Kátia está dizendo que tem currículo de atriz, tá bem, Kátia? Entraremos em contato. E eu apresentei para a gente criar o cineclube virtual na escola, né? Principalmente para ter esse vínculo com os alunos agora. E buscar muito por conta do que está sendo feito no Cinemação, né? Por exemplo, do Cinemação, apresentei hoje o projeto, provavelmente vai para a coordenadoria e logo vai ter outro cineclube nascendo aí, tá? Beijo, pessoas. Adorei a fala da Prof. Valesca e tenho acompanhado muito do seu trabalho. Nossa, eu caí um pouco aqui bem rápido mas só de te ouvir que tu tá movimentando, eu vou te dizer assim, ó, vocês vão ser outra geração de professores, com certeza, vocês vão ser muito mais rápidos com tudo isso. A gente fica super feliz que vocês estão movimentando. Que bom que alguém, né, tá embasando na lei, tá levando, tá construindo essa parceria. Com certeza a escola vai ser outra com vocês.
Barulhinhos. Colegas do GPs, Taninha, a gente também quer ouvir. Taninha tem que contar, a Taninha tá, eu acho que está aí, a Taninha tem que contar um pouco da experiência que ela fez com outro tipo de cinema na tese de doutorado dela, que foi um projeto que eu tive, assim, ó, de tese, que eu tive o orgulho de acompanhar, né, como orientadora, que fez uma experiência na formação inicial de professores com um cinema que não é qualquer cinema, né, é um cinema com outro ritmo, com outra produção, que é o do Kiarostami, né, desloca muito, desassossega, e fez também com alunos surdos. Então, assim, ó, é uma coisa que eu acabei esquecendo de contar para vocês, que foi quando eu disse que eu tinha muitas aprendizagens que tinham me enriquecido nesse trajeto. Uma delas foi começar no Cineste a trabalhar com a Mariângela e mobilizar a questão da audiodescrição dentro do cinema de Santa Maria, da produção dos estudantes de Santa Maria e dos cineastas, né? Porque era já uma exigência, inclusive dos editais públicos, que a audiodescrição fosse feita dentro da produção, quando inclusive o filme teve um edital público. Mas eu fiquei muito feliz quando eu entro na Sérgio Lopes e encontro o professor Daverlan, que é um professor, né, que nos ajudou um monte no trabalho com cinema. Há 2 anos, eu diria assim para vocês, as nossas estudantes, as nossas bolsistas mais aprendem, elas levam as oficinas de cinema, mas mais aprendem com o professor Daverlan, porque o Daverlan trabalha todo o tempo conosco dentro da sala com a questão da audiodescrição. E é muito bonito de ver quando a gente vai começar a exibir um filme lá na Sérgio Lopes, muitas crianças já sentam do lado de algumas crianças cegas e já ficam fazendo a própria audiodescrição. Então, já tem essa cultura da audiodescrição dentro da escola. E por quê? Porque foi mais uma das aprendizagens que nós fizemos com o grupo e estando perto da escola. Mas a Taninha pode contar, ela está aí. Mais o trabalho dela, que eu acho que é excelente também. Me lembrei aqui também do trabalho do Rafael, que é um trabalho de mestrado, que é na FASE, né? A FASE, também o Rafael, pelo o estúdio de criação que ele tem, né, dentro da universidade, e a dissertação dele é sobre isso, no mestrado. Ele tem feito também uma produção com os estudantes, né, que também já produziram um filme lá, né, dentro da FASE. E os próprios professores agora estão também, né, fazendo essa formação com ele, estão discutindo com ele, e agora ele está do lado dos professores. Então, o GPs tem muitos trabalhos. Quando eu mencionei, assim, a minha realização é justamente por agora estar abraçando, né, dissertações e teses muito potentes em relação a essa parceria, né, cinema e educação, essa potência desse encontro, né, cinema e educação, cinema e formação. Tá todo mundo tímido. A Tânia está sem microfone, ela falou que não está podendo falar nesse momento. Mas assim, nós, enquanto projeto, assim, tem sido um desafio a gente tocar o projeto à distância, né? Porque, na realidade, ele não foi pensado para ser à distância e a gente teve, como todo mundo, que se reinventar. E a gente tem procurado e pensado agora para o segundo semestre justamente espaços alternativos para a gente fazer a extensão. E eu tenho um projeto lá no presídio, né, de remissão pela leitura, então eu tenho com o Gabriel, que é o diretor, que é super, apoia tudo também, tenho conversado com ele para a gente levar para dentro do presídio da Júlia Castilhos os apenados, digamos, estão loucos lá, querem fazer cinema. Desde o ano passado me pedem, né? Só que agora, com a pandemia, dificultou a possibilidade da gente se reunir para assistir filme e produzir. Mas é uma coisa muito bacana, né? A gente tem conhecido... É um espaço muito legal, né, Rê? É um espaço muito legal. É um espaço que a gente... E como eles são carentes de projetos, né? Sim. É impressionante, assim.
Espaço que é muito carente de projetos. Isso, a gente tem pensado na área de saúde, né? A Cátia quer fazer uma pergunta aqui, vou deixar para ela a palavra, também de levar aos hospitais, né? Da gente estender e ir ampliando a tenda e levando onde a gente conseguir chegar, né? Agora, nesse momento, a distância, né? Vai, Cátia. Peraí, vou abrir aqui a minha câmera agora, nem sei como é que eu tô. Vocês escutam bem? Eu achei, assim, tão interessante, né, Valesca, assim, eu não sou da área propriamente do cinema, não entendo nada, né, mas eu acho tão bonito esse movimento e eu acho que cada vez mais essa arte tem tanta perspectiva, né, e eu me encantei quando tu trouxe a questão do documentário que fizeram com essa mulher trans, né? E eu também faço parte do núcleo do Nugedes, e a Alice também, que está aqui conosco, ela faz parte também do nosso núcleo, né, que trabalha essas questões. E eu queria te perguntar, assim, qual a perspectiva que tu enxerga de quando aborda um tema tão polêmico, digamos assim, né? Como que vocês esperam alcançar, né, a inclusão nesse público, abordando essas diversidades, com uma arte que é maravilhosa, né? Como eu falei, não entendo, mas eu sou muito admiradora, assim. E assim, como que surgiu essa ideia, sabe? Por que escolher esse tema? O que vocês pensaram quando foram fazer esse trabalho com essa mulher trans? Era isso, gurias. Obrigada. Obrigado, Kate, pela tua questão, assim, ó, eu falei tanta coisa que no fim é ótimo que tu volte com a pergunta para mim poder contar um pouquinho mais, né, do processo mesmo. Eu acabei até esquecendo de uma coisa que eu queria muito contar para vocês nessa roda, que é depois um outro projeto que a gente desenvolveu dentro da universidade com as meninas da limpeza da universidade, tá? E depois eu quero voltar nele, porque esse é um projeto que eu tenho o maior orgulho e eu quero voltar nele depois que toda a pandemia passar. Então, como é que surgiu a Maria Luísa e o interesse pela Maria Luísa, assim, pela história da Maria Luísa? Eu fui participar do dia do lançamento do reconhecimento do nome social do Instituto Farroupilha. Eu fui convidada para participar de uma mesa aqui na reitoria, quando a reitoria ainda era aqui perto da universidade, ali, tá? E aí, quem participou da mesa? Participou a Maria Luísa como a primeira aluna trans de São Borja. Era o dia do lançamento da portaria. Ela contou toda a história dela. Naquele momento eu conheci a Maria Luísa lá na mesa, e participou uma colega da Unifra que trabalha com a saúde trans. Ela é uma enfermeira, a enfermeira Marta, que tem acompanhado muito a discussão das trans na parte da saúde. E eu fui convidada, por ser uma pesquisadora que trabalha com gênero, transgênero, né, e aí fui convidada com esses temas tanto na pesquisa quanto na docência também, como eu disse, nos temas que eu tento colocar dentro dos programas de sociologia, né. Nós não temos núcleo como vocês têm, mas a gente tenta traduzir dentro do currículo também com disciplinas que são eletivas, que depois passam a ser obrigatórias, agora algumas são obrigatórias, né. Então, o que aconteceu? Nessa mesa, eu fiquei muito, muito mobilizada pela história dela, porque é uma história muito intensa, que fala de um Rio Grande do Sul, né, e num lugar de fronteira como São Borja, de um peão farroupilha que treinava prendas e daqui a pouco resolve ser trans, né, resolve ter um outro nome e resolve estudar, e dentro do Instituto Federal de São Borja, era chamado por o nome de Everton. Os professores afrontavam ela ainda quando ela se assumiu Maria Luísa, chamavam, quando faziam a chamada, né, da disciplina, chamavam por Everton, e ela brincava, dizia: Everton já morreu, professor, Everton já não existe mais. E foi mobilizado nessa história que, quando eu chego no GPs e conto, né, e comecei a mobilizar, inclusive, porque no GPs nós trabalhamos com histórias de vida, como metodologia, como teoria, como epistemologia, conhecer o imaginário a partir das narrativas de vida. E aí eu contei, né, para a professora Andréia, para o professor Valmor, que estava aqui fazendo pós-doutorado comigo, que eu tinha conhecido a Maria Luísa de São Borja, ele era professor lá, ele conhecia ela, tanto como aluna do Instituto Farroupilha, como ele conhecia da rua.
a Maria Luísa faz programa numa rua, e é muito conhecida numa rua de São Borja. E aí eu disse para ele, para a Andréia Narvaez, professora Andréia, disse, vamos fazer a história, né? Vamos fazer a história da Maria Luísa escrita. A Andréia disse, vamos. E aí, com o processo que a gente começou a viver, de fazer um desafio para nosso grupo, que a gente tinha que fazer a experiência de produzir, né? Eu também não tenho, né, Kátia, eu também não tenho uma formação em cinema. Eu comecei o curso de cinema, não consegui concluir, porque a gente vira nesse curso de cinema um daqueles alunos assim, ó, que se tu falta uma aula, tu já não pode continuar o curso. E eu tava, tu imagina assim, ó, Rejane, eu tava na véspera do Cineop para ir para coordenar as mesas lá da Quino com uma das que estava ajudando a organizar os debates, os trabalhos, e tinha que assistir aula na Unifra no curso de cinema. Aí eu justifiquei, eu digo, olha, eu preciso ir para esse festival, mas inclusive eu posso fazer um trabalho, né, depois contando como é que foi o festival para a disciplina, porque a disciplina era História do Cinema. E eu posso trazer um trabalho. Não, aqui é assim, se falta já não pode continuar, então não pode ter tantas faltas. Então é uma coisa assim, ó, tu voltar a ser aluna de novo depois que tu já, sabe, eu não consegui ter eu faço uma formação de cinema muito com os meus colegas que são cineastas e bancas e outros cursos de formação continuada, né? Mas eu não tenho essa formação. Agora, eu acho que às vezes ajuda a gente não ter, sabe, Kátia? Porque aí também eu me desafiei a dirigir e eu fui dirigindo com a ajuda do grupo. Isso é muito importante. A gente foi discutindo o olhar, o que a gente queria dar, o olhar que a gente queria dar para esse documentário. E é essa pergunta que tu fazes, né? Como é que surgiu? A gente começou a se perguntar assim, o que a gente quer com essa produção, né? E a primeira resposta que veio mobilizar para esse tema. Por quê? Porque o Brasil é campeão de mortes de transexuais. O Brasil está no ranking, tá no pico do ranking, né? Como um país que mais mata trans. E nós somos educadores, nós temos que começar desde os nossos espaços institucionais, o respeito pelo nome social, até a vida da pessoa ser preservada na rua, né? E foi muito interessante, porque o documentário, ele funciona assim, ó, vejam a potência que tem uma produção audiovisual. A gente ia com ela discutir, num lugar as pessoas ficavam encantadas por saber que ela vivia da rua, que ela vivia da prostituição. E esse tema era o que tomava conta depois no debate, sabe? Ela dizia para mim, como o pessoal gosta de andar para além do filme? Eu digo, sim, o filme é isso. Quando tu conta um pouco a tua história, muitas pessoas têm curiosidade. Outros queriam discutir, por exemplo, como é que ela tinha feito o processo, né? De mudança do corpo, como é que ela... Então, assim, as curiosidades foram muito... E outros na educação, que é o que tu tá me perguntando, diziam justamente assim, o que vocês querem, né, com esse filme? E eu acho que, como vocês que têm um núcleo aí, a gente quer mobilizar, a gente quer movimentar o pensamento, e a gente quer sensibilizar, que é isso que é, para mim, a essência do cinema, né? É produzir um olhar sensível para outros temas onde os nossos repertórios de vida são ainda muito preconceituosos, onde os nossos repertórios podem ser maiores, podem ser ampliados. E aí o cinema nos ajuda muito, tá? Eu acho que essa é a... E esse projeto, obrigado pela pergunta e a tua colocação, que foi muito interessante, assim. E esse projeto que eu disse para vocês, que também muito me orgulha, foi olhar todo dia aquelas moças que fazem a limpeza das nossas salas, do nosso prédio, né? E que moram em lugares, assim, de muita vulnerabilidade social de Santa Maria, não têm acesso, me dizerem que muitos professores do Centro de Educação passavam por elas e nem bom dia davam, tá? Não sabiam o nome delas. E eu disse no GPs, eu acho que essas pessoas precisam um projeto com elas, precisam o nosso olhar, precisam um projeto com elas. E aí o nome, o batizado do nome Cine Intervalo, é porque era o intervalo da hora da limpeza. Se chamou Cine Intervalo. Elas limpavam as salas, o prédio, e tinha um intervalo entre um prédio e outro, das 10 até as 11h30, mais ou menos, que elas viam filmes conosco. E elas viram muitos filmes, e o espaço se tornou um espaço de muita, muita, muita aprendizagem para nós e para elas, porque elas trocavam coisas de vida, né?
muitas coisas de vida. Os filmes, inclusive, escolhidos eram muito, muito cuidados por nós, com os temas que muitas vezes elas nos pediam, né? Elas queriam discutir determinada coisa e a gente, esse curta, esse documentário é bom. Muitas animações a gente viu, deu muita reflexão, deu muito choro, sabe? Muita emoção dentro do projeto. E o que a gente percebeu, assim, que também com elas a gente tem que, quando voltar tudo isso, exercitar a criação. A gente vai botar o celular e a filmadora na mão delas. E elas vão produzir um documentário contando dessa invisibilidade dentro de um centro de educação, né? Dessa invisibilidade de alguém que te dá a sala todo dia cuidada, limpinha, mas que muita gente não dá nem um bom dia, né? Não cumprimenta nem um bom dia, tá? Então, eu acabei esquecendo, porque eu me empolgo tanto de falar de cinema e é tanta coisa que a gente se envolveu, que eu acabei esquecendo que esse é um projeto que eu gostaria de deixar registrado, que todo GPs é parceiro, né? Eu acho que talvez a Taninha esteja numa reunião ou numa aula, mas a Taninha está dividindo agora a coordenação dos GPs comigo, e ela também tem sido uma parceira nas orientações, porque ela está também entrando na pós-graduação. Eu quero muito que ela, quando eu saio agora, ela entre, né, mas eu vou ficar com ela fazendo a passagem, né, do bastão, e eu quero muito que ela também, né, comece a orientar nessa área, porque ela tem uma tese muito bonita, que acho que num outro momento ela pode falar, né, que é um outro tipo de cinema que não é um cinema que causa o barulhinho bom, aquele que a pessoa sai feliz, sabe, do cinema, como o Kiarostami tem um cinema mais lento, mais escuro, né, muitas vezes as alunas dizem assim, ai, coisa mais chata esse filme, professora, né, então o barulho que causa, o desassossego que causa, mas numa geração que está muito apressada, que não para, que não dá tempo, que muitas vezes assiste um filme respondendo WhatsApp, eu fico impressionada de ver como é que alguém presta atenção num filme respondendo mensagens, né? Que o cinema precisa desse silêncio da alma, que precisa esse silêncio do corpo, né? Esse silêncio do corpo que se tranquiliza para poder deixar o filme entrar, né? Como uma experiência estética, que deixa o cinema entrar no corpo para a gente se emocionar, para a gente ser, né, atravessado pelo filme e sair de outro jeito. Então, acho que eu já me alonguei, eu acho que tem mais gente que quer falar, que pode falar aí, né? Obrigado pelo espaço. Uma das coisas que eu coloquei para o grupo, que eu aprendi com vocês, né, que a gente tem que assistir o filme bom e o filme não muito bom, até o final, né, se disciplinar e assistir, para tu poder falar que ele não era bom, né. Então é isso, assistimos muitos filmes, né, cada aula era um diferente. E filmes assim, não filmes não eram filmes de circuito comercial, né, eram filmes profundos, às vezes parados, né, mas muito aprendizado. E o pessoal que estava contando também do Cineclube, né? A colega que estava falando antes, eu acho que uma coisa importante no Cineclube, nós estamos ajudando agora a Sérgio Lopes fazer o Cineclube, lá na comunidade já tiveram a oportunidade, como essa formação de público é importante, né? Porque as pessoas que nunca entraram numa sala de cinema, muitas vezes não se dão conta o quanto é importante a gente, por exemplo, silenciar o corpo para poder receber o filme, né? Participar do filme, agir sobre o filme, receber as imagens, né? Porque o Cineclube é uma formação de público, né? E quanto é importante para a gente está vendo lá naquela comunidade, né, que também tem muita vulnerabilidade. Eles vieram me propor esses dias, olha só, o projeto em plena pandemia, que eu botasse o telão em cima de um caminhão e fosse passando pelas ruas, e aí o caminhão para, aquela rua assiste, daí eu vou para outra. Aí eu brinquei com as professoras assim, ó, eu não quero ser presa. Daqui a pouco a prefeitura está dizendo que eu vou fazer aglomeração. Sabe por quê? Porque é impossível um caminhão passar num lugar e as crianças não saírem correndo atrás, né? Então, aí eu vou ser presa porque eu estou fazendo aglomeração. Uma das possibilidades que a gente tem com o projeto, isso nos mostrou, né, que no nosso retorno, eu fico sempre imaginando, né, meu pensamento é um pouco inquieto.
o quanto trabalhar essa escuta e esse trabalho do corpo, de movimento, de ouvir, de escutar, né, de dar a sua atenção para o outro, que a gente pode também trabalhar com os nossos adolescentes, né, porque nós somos instituição, o projeto basicamente é ensino médio, e que nessa fase eles precisam ser provocados a fazer esses exercícios, né, o exercício da escuta, da sensibilidade, da empatia, porque a gente fala, mas a gente continua tentando ensinar de uma maneira tradicional, e aí não vai funcionar. Pelo cinema a gente talvez consiga, né? Talvez consiga muitas possibilidades. Eu considero isso que tu está falando, assim, o primor do projeto de cinema com adolescentes, com juventude, né? Porque, assim, ó, esse é um barulhinho bom, e que muitas vezes eu vi mesmo na Sérgio Lopes, que tem uma professora que está lá trabalhando conosco desde o primeiro ano, né, a professora Lilian, e ela fez uma dissertação de mestrado já contando desse movimento. Eu achei tão bonito quando ela bota nas considerações finais, eu fui banca, é um outro mestrado que não é o nosso, é um mestrado sobre mídias, e ela conta nas considerações finais dizendo o seguinte, que a maior aprendizagem com o nosso grupo dentro da escola foi ela parar de querer controlar a turma e que eles ficassem todo o tempo sentados. Porque, na verdade, o cinema desorganiza esse tempo e essa forma tradicional de sempre os alunos estarem copiando, né? Sentados, copiando. Ela disse, quando vocês saíam com eles para fora, para o pátio, para produzir imagens, eu só pensava comigo, e agora, como é que eu vou conseguir trazer eles de volta? E aí a professora se dá conta que ela não pode continuar na mesma aula dela, né? Naquela aula tradicional, ela vai ter que se reinventar. Isso é o mais legal, né? E aí ela foi nossa parceira e foi aprendendo a trabalhar com essa linguagem, e bem o que tu disseste, né, Eliane, assim, ó, ela começou a prestar atenção, por exemplo, naqueles alunos que nas aulas dela eram extremamente problemáticos, não falavam, não respondiam pelas tarefas que ela pedia, e que quando nós começávamos a entrar lá com a oficina de cinema, eram os primeiros a estar na frente. A Regiane sabe disso, né? Porque quando o professor, o aluno se mobiliza, um professor mais tradicional que não gosta desse aluno diz assim, mas como é que esse aí tá participando desse jeito lá? Ele sempre foi problema na minha turma. Então, isso é muito legal a gente ver, né? Que, na verdade, o cinema, ele traz aqueles, inclusive, que não são muito bem entendidos dentro de uma pedagogia tradicional, né? Eles não respondem a uma pedagogia tradicional, mas eles também, numa pedagogia criativa, onde a autoria, a criação é chamada ali em cena, né? O adolescente é chamado a criar, a pesquisar, a colocar autoria, né? Ele se envolve totalmente, ele não fica passivo, sentado, né? Só tirando o papelzinho na cabeça do outro, ele se envolve e colabora, né? Nós tivemos, e uma outra aprendizagem que ela relatou na dissertação dela, é que ela viu 2 alunos da Sérgio Lopes que eram extremamente inimigos, que um brigava com o outro, serem parceiros na hora de produzir um roteiro. Eles tiveram que produzir junto um roteiro. E negociaram, e aí como esse espírito de colaboração e de equipe, a linguagem cinematográfica mobiliza. Então o cinema tem muito a nos ensinar até para uma pedagogia, né? Uma pedagogia do cinema, assim, né? Produzir coletivamente, que é uma coisa que a escola quer muito, né? Produzir colaborativamente é uma coisa que o cinema ensina. Porque no cinema, se tu não tiver uma equipe trabalhando junto, não se anda para lugar nenhum, né? Até para decidir para onde é que vai um roteiro, como é que a gente, né? Como é que o diretor vai encaminhar, tem que ter uma equipe colaborando, né? Nós conversávamos no início sobre a escolha dos filmes para o Cine Debate, né? E aí a gente se deparou realmente com os nossos preconceitos, com a censura que vive em nós, que a gente critica, mas que ela está em nós e ela precisa ser desconstruída também, né? Quais serão os filmes possíveis, né? Existem filmes possíveis, né? De que maneira que a gente vai fazer essa abordagem com os estudantes? Tanta coisa que já foi transformada. Muitos barulhinhos. Muitos barulhinhos.
Eu acho que os filmes, a Rê falou uma coisa que é muito importante, assim, a gente tem que ver todos que a gente puder com eles, né? E todos eles podem produzir coisas em nós. E eles saberem, por exemplo, desde o blockbuster, que é o que mais se vê, né? O que está nas salas de cinema, está na televisão, né? Até um filme alternativo, né? Que foi feito dentro da escola. Eu acho que todos eles, né? E inclusive, assim, o que a gente quer formar, né? É muito interessante. Eu vou contar uma coisa para a Rê, que eu fiquei muito feliz de ver uma vez, né? Os alunos da Rejane lá, que foram na universidade mostrar, a Rejane já não estava mais na escola, mas foram mostrar as produções deles. Eu fiz uma pergunta, né? O que vocês olham nas primeiras produções de vocês que vocês acham que já avançaram, que já melhoraram agora nas últimas, porque eles já estavam, assim, participando de festivais, né? E foi muito interessante, porque eles mesmos são muito exigentes com eles mesmos né? Então eles disseram, coisas que a gente, por exemplo, a gente não cuidava, estava fazendo um filme de época, aí não cuidava que tinha uma coisa no cenário que não era da época, a gente não era muito minucioso, a gente falava muito alto, a gente, né, não pesquisava tudo que tinha que pesquisar para poder fazer uma produção boa. Então é muito interessante porque eles mesmos têm uma autocrítica, então olhar com eles produções que eles já fizeram, ou, por exemplo, clássicos do cinema, né? Que a gente mesmo vê 3, 4, 5 vezes, e cada vez que vê de uma forma diferente, isso é muito importante, né? Então, tudo depende muito do que o professor quer mobilizar, né? O cinema dentro de uma instituição, o que a gente quer mobilizar neles, né? Se é a criação, se é só assistência, se é a discussão de um tema, né? Tudo depende disso. Rejane, te passo. Pode ser? No projeto, sim, a gente se dispôs para este ano, né, e é uma das coisas que a gente tem procurado seguir, debater filmes nacionais, né, por conta até da lei que a gente colocou como justificativa, né, e também algo que eu puxei, que eu acho que é importante, é a produção, né, além do cine, vamos além, né, não vamos só assistir, vamos fazer. Hoje nós recebemos o primeiro filme produzido, porque a gente propôs uma gincana, né, então chegou já o primeiro filme produzido a partir do projeto, e eu estou muito curiosa para ver o que... Ó, chegou o segundo agora, está dizendo a Catiele, ó. Então, a ideia também é o cinema criativo, né, embora a gente saiba de toda a dificuldade que é produzir à distância, mas eu sou muito feliz, assim, sou muito feliz com o projeto, sou muito feliz com parceria, sempre gostei, né, da parceria, de trabalhar em conjunto. Eu acho que isso o cinema nos dá, né, a equipe. E outro dia a gente trouxe o professor Josias Pereira, que eu acho que tu conhece também, ele falava sobre isso, né, a pedagogia do cinema, a questão da equipe, da importância, né, da gente se juntar e conceder e negociar. Então, eu acho que sempre, né, sempre é crescimento e aprendizagem. E eu acho que é isso, eu não sei se alguém mais quer perguntar, e vamos deixar uma palavrinha de despedida para a Val, né, e é quase 6h30 também, eu acho que as coisas muito longas a gente vai se dispersando, alguns têm compromisso, e seguimos, né, muito feliz com esse momento de hoje e com os próximos que virão. Muitas ideias, sabe? Eu vejo assim, ó, a gente está distante, todo mundo, né? E a gente perde contato, tipo, quando eu fui ouvindo, assim, muitas coisas me vieram, muitas coisas novas, né? Então, sempre é um incentivo ouvir quem está fazendo à frente de nós. Vamos continuar juntas para a gente poder produzir muitos outros barulhinhos bons juntas.
Esses não vão ser barulhinhos, vão ser grandes barulhos, né? Grandes barulhos, isso. Certo, então, assim, eu te deixo a palavra para uma despedida, né? E seguimos. Eu quero agradecer muito a vocês, e assim, ó, que delícia estar no final da tarde com vocês, enxergando vocês, me deu uma saudade, um aperto no coração agora de ver. Quando a Rê começou a contar a história, me veio muitas, como um filme, me veio um filme na cabeça, né? E com certeza, assim, ó, esse nosso encontro hoje vai ser o início de muitos projetos juntos, tá? Sem sombra de dúvida, porque nós temos uma afinidade muito grande em várias concepções de docência, o cinema nos junta, mas acima de tudo o afeto que a gente tem, né? Eu vi muitas pessoas que eu gosto muito, assim, o afeto grande, e com certeza, né, nós somos instituições que estão sendo tão atacadas, né? E juntos nós não vamos, nós temos que responder com isso que vocês estão fazendo, né? A resposta que a gente dá para a sociedade, né, para todos aqueles que muitas vezes nas redes sociais, né, acreditam na quantidade de mensagens que são lançadas contra nós e que a gente, né, podia fazer muito mais do que já faz. Eu digo, bom, nós estamos aqui quase 6h30, né, com um projeto de cinema, quando muita gente já está descansando, gurias, e parabéns pelo projeto, né, obrigado por todas as pessoas que participaram, né, muito obrigado mesmo. Eu sou muito grata de ter vocês como colegas e como amigas, tá? Obrigada. Querida, ó, a Bibiana está dizendo, o cinema faz produzir sentido na educação, fiquei muito feliz de poder ouvir a todas, gratas pelo grupo, que produz muitos barulhos bons e muito sentido. A Catiele é enfermeira, viu? Ó, maravilhosa, amei te conhecer e conhecer o teu lindo trabalho, muito importante, pessoas que acreditam. A Eliane colocou Cine Liberta, Rafaela, muitos comentários aqui no chatzinho, ó. Comentários bons. Então, a Eliane, com a palavra agora. Obrigada por todos os comentários, adorei. Quem não falou, escreveu no chat, eu estou lendo aqui, muito legal mesmo. Muito obrigada. Quero agradecer, deixar um beijão no coração de todo mundo, né, de cada uma. Muito obrigada, Valesca, colegas do GPs, e o Campus Júlio de Castilhos recebe pessoas, ideias, né, afetos. Muito obrigada mesmo. Encerramos, então. E quem não assinou a presença, eu deixei o linkzinho, quem quiser certificação, e o Daval depois a gente encaminha no e-mail também. Vou recompartilhar aqui o... Então é isso, encerramos. Na próxima semana a gente agenda, né, o encerramento da gincana, os vencedores e a premiação, tudo isso, certo? Aí fiquem atentos aí aos e-mails, ao cronograma do segundo semestre. E tchau!